noite, gente linda! Tudo bem com vocês? Mais um dia de live, hein? Que legal, gente! Olha, tá sendo maravilhosa essas lives, hein? Cada dia é uma história incrível, tá? Hoje nós teremos uma live instrutiva, tá? Com um assunto bem delicado que nós estaremos retratando aqui, conversando. Então, eu vou dar um recadinho para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem comentar no decorrer da live sobre o nosso assunto, podem ir escrevendo aqui nos comentários, tá? E se tiver uma quantidade grande de perguntas, eu tento depois fazer uma nova live com a nossa convidada para que a gente possa estar respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Tem um aviãozinho aqui que você pode ir enviando essa live para todos os seus amigos, para eles participarem junto com a gente ao vivo, tá? Então, é um prazer imenso ter vocês aqui junto com a gente. Muito obrigada pela interação, pela participação que vocês sempre têm aqui com a gente, tá? E prestem bastante atenção em tudo que a gente vai estar falando. E conto muito com a participação de vocês, tá? Hoje nós teremos uma convidada maravilhosa, que é a advogada Priscila. Ela é advogada de direito de família e a gente vai estar hoje falando sobre violência doméstica, né? Que nesse momento, principalmente, tem crescido bastante. E ela vai conversar com a gente e vai falar os motivos por que esses números têm crescido bastante agora na quarentena, tá? Vou fazer aqui o convite para ela, que ela já está aqui online. Obrigada, Carla, pela sua presença. Boa noite. Vamos aguardar, porque o Instagram está comunicando ainda às pessoas, né, que eu estou ao vivo. Todos os dias a gente faz live sempre às 8 horas da noite, né? E a gente sempre conta com a participação de todas vocês, que vocês já sabem que a gente está aqui sempre presente, né? E é maravilhoso tudo isso. Boa noite, Cris. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Estou aguardando aqui a conexão da doutora Priscila Gomes. Já convidei ela aqui. Boa noite, Joyce. Joyce, gente, vocês viram a live ontem da Joyce? Olha, a live dela foi maravilhosa, gente. Joyce arrasou. Vamos ver aqui. Estou aguardando a doutora Priscila, porque eu já fiz o convite aqui para ela. E vou tentar aqui ver o que aconteceu. A gente tem que ir testando, né? Porque tem muita gente fazendo live nesse período e às vezes o Instagram ele não ajuda a gente, né? Mas nós vamos conseguir sim fazer a live hoje, será maravilhosa. Será um prazer receber a doutora Priscila aqui. Nossa, que linda! Tudo bem? Tudo bem. Aceitei seu convite, aí travou a transmissão. Porque tem muita gente acessando, muita gente fazendo live e acontece esses problemas mesmo, né? Aí eu saí para conseguir voltar, né? Que bom. Uhum. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero muito te agradecer por você ter aceito o meu convite, né? Foi numa live com a Tatiana Dalcin, né? A psicóloga, que você estava presente na live. E eu até retratei com ela na live mesmo que eu gostaria de falar sobre esse assunto. E ela, na própria live, ela indicou você, e aí eu entrei em contato com você para convidar, para a gente falar sobre esse assunto. Ela falou que você é excelente, que você dá palestras, né, que você trabalha com isso também, né, com direito de família. E é um assunto muito relevante para a gente, que a gente precisa conversar, que a gente precisa instruir as pessoas, né? E que tem uma importância muito grande, porque nós não podemos ser omissos, né, nas situações que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos ter esse tipo de informação para que a gente possa salvar vidas, né? Então, muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando com a gente essas informações muito importantes que nós teremos, que nós estaremos recebendo de você.
Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estão aqui conosco para aprender mais, e é uma oportunidade realmente muito rica, né, para trocar conhecimento. Sim. Muito obrigada mais uma vez. Tá bem. Então a gente vai conversar sobre esse assunto, que é um assunto que tem bastante informação, né? Então vamos Sim. iniciar. Aí eu queria que você desse uma introdução para gente. O que que é a violência doméstica? Quais são os tipos de violência? Quem é esse tipo de agressor que faz esse tipo de situação com a pessoa? Sim, então, a violência doméstica é toda violência praticada contra a mulher. A violência praticada contra uma criança, que seja um menino, a violência praticada contra um homem, contra um idoso, ela é violência familiar, mas não é violência doméstica. A Lei Uhum. Maria da Penha, como é bem conhecida, é a Lei 11.340, ela foi criada para proteger a mulher. Então, ela já traz lá no corpo da lei quais são os tipos de violência que uma mulher pode sofrer. Ela traz para a gente 5 tipos. Traz a violência física, que é aquela que a gente conhece, né, Mi? É o olho Aham, sim. roxo, é o Sim. vermelho no braço. Então, a violência física, todo mundo sabe o que que é. Existe a violência psicológica, que está ficando um pouco mais falada de uns anos para cá, por conta de relacionamentos abusivos. Então, a violência psicológica também passou a ser um pouco mais falada. A gente tem a violência patrimonial. E essa violência é uma violência que, às vezes, as mulheres não se dão conta de que estão sofrendo. Por quê? A Uhum. violência patrimonial não se reflete somente quando o parceiro, o companheiro, o marido pega quantias de dinheiro em espécie. Ela pode ser Uhum. manifestada quando a mulher tem um celular destruído, notebook destruído, quando ele some com documentação. Geralmente, quando a mulher quer ir embora, aí o que que o cara Aham. faz? Ele some com a identidade, some com certidão de casamento, de nascimento dos filhos, para que ela não saia de casa. Tudo isso é violência patrimonial. Então, Aham. tudo aquilo que vai envolver bens a gente enquadra dentro da violência patrimonial. A gente tem a violência moral, e a violência moral, ela é praticamente enquadrada na calúnia, na injúria ou na difamação. Sim. Então, às vezes a gente vê aquele textão de Facebook, né? Ah, fulana de É tal. isso que eu ia te perguntar, porque aí não, isso não acontece só pessoalmente, né? A pessoa ela pode falar, mas ela também pode colocar nas redes sociais, né, o nome da Isso, pessoa e difamando ela, que também se enquadra, né? isso mesmo. Pode ser que coloque Ah, nas redes sociais, que mande no pelo WhatsApp alguma coisa. WhatsApp. Mande alguma Uhum. foto constrangedora da mulher, conte alguma mentira. Existem casos de homens que ligam para o trabalho, falam com o RH da empresa da mulher. Eu tenho uma amiga que é profissional de RH e já passou por isso. O marido ligou para falar que ela tinha um caso com outro homem do trabalho. E como a Meu empresa tinha uma política de não ter relacionamento entre funcionários, isso poderia ter prejudicado muito a vida dela. Então, assim, a Exatamente. criatividade para o mal, infelizmente, é enorme, né? Sim. E aí a mulher pode acabar, infelizmente, ela acaba se acostumando com isso. Com o xingamento, com maus tratos, com o homem fazendo piadinhas vexatórias dela, da comida que ela faz, da roupa que ela não passa direito, da camisa que manchou. Tudo isso pode ser considerado como violência moral. E a Uhum. gente tem o quinto tipo, que é violência sexual, que a maioria Uhum. acha que dentro de um casamento ou de uma união estável isso não acontece. Mas não é verdade. A violência sexual é uma realidade dentro de matrimônios. Existe a figura de estupro dentro do casamento, que é o estupro marital. Então, a gente sempre fala para as mulheres: tudo que acontece depois que você fala não é violência. Não importa se é o Uhum. seu marido, se é o seu companheiro, né? Porque casamento não é consentimento para sempre, não. A mulher tem o direito de falar sim ou de falar não. Então, existe violência sexual,
Quando a mulher é obrigada a tomar um remédio ou deixar de tomar algum remédio. Por isso que é tão importante a gente levar esse conhecimento desses 5 tipos de violência e como que eles se manifestam, né? Agora, eu tava pesquisando e eu vi que esses tipos de violência, eles não podem, assim, eles não são ocasionados só com parceiros, né? Por exemplo, um primo, um pai, um tio, que ocasionar esse tipo de violência também é enquadrado na Lei Maria da Penha. Então, o que que a lei traz pra gente? Que a violência, sempre que a mulher tenha no momento, ou já tenha tido, uma relação íntima de afeto com o agressor. Que tenha ou que conviva, ou que já tenha convivido dentro da mesma residência. Aí, com certeza, inclui um tio, um avô, um padrasto, entendeu? Se morou junto ou se ainda está morando junto, pode ser considerado como violência doméstica. Vai depender mesmo de cada caso. Mas não precisa somente ser o companheiro, o marido, não. Inclusive, entendi. pode ser até que uma mulher seja vítima de violência doméstica por outra mulher. Por uma mãe, por uma tia, por uma avó. O agressor não precisa ser homem sempre. A vítima é que precisa ser mulher. Entendi. Entendeu? Tá. Interessante isso, né? Eu não sabia, porque eu achava que fosse realmente só com parceiro, né? Mas o que você esclareceu agora é muito importante, a pessoa tendo um vínculo, né? Porque às vezes numa casa, né, habitam muitas pessoas e pode acontecer esse tipo de violência, né, com um parente próximo e a pessoa não considerar, achar que não é nada, né? Mas, sim, pode falar. Um outro engano também é achar que a violência doméstica só acontece com quem vive na mesma casa. Então, mesmo que tenha ocorrido um relacionamento íntimo de afeto e não moram mais juntos, um ex-marido, por exemplo, um ex-padrasto, pode ser considerado violência doméstica. Geralmente, quem comete a violência psicológica ou uma violência moral, né, com difamação, com injúria, é ex, né? Então, assim, pode ser enquadrado. Exatamente. Exatamente, né? Por questão de vingança, né? Por às vezes a mulher não querer estar com ele novamente, não querer continuar a relação, e ele começa a ameaçar e começa a querer difamar, né? Essa mulher nas redes sociais, junto com os amigos, esse caso que você falou no trabalho, né? Faz um inferno na vida realmente da mulher, né? Com essa questão de posse, né? É bem complicado, né? E aí, a mulher passando por esse tipo de situação. A gente sabe que tem muitas mulheres que têm medo de denunciar, né? Porque às vezes dependem financeiramente daquele homem, né? Ou às vezes acham que ele vai melhorar, né? Tudo isso vai passar, né? Deixa pra lá. Né? E a gente vê também que a mulher ela tem muito realmente receio de denunciar porque ela tem medo das ameaças. E a gente sabe também que as nossas leis elas também não trazem tanta segurança assim para a mulher, né? Porque já existem casos de mulher que denunciaram, mas o homem já tinha uma medida protetiva e continuava perseguindo, continuava ameaçando, até que essa mulher foi a óbito porque ela tentou todas as alternativas possíveis, né, de distanciamento desse homem e denunciou ele diversas vezes, mas ela não teve nenhum suporte, né, não só psicológico, mas também físico, né, das nossas instituições, né, que cuidam da mulher. Então, fala um pouquinho pra gente como que é isso, desses casos. Então, vamos lá. As mulheres, muitas não denunciam por medo do agressor. Sim. Outro grupo não denuncia realmente por dependência financeira. Existem aquelas que se preocupam com a criação dos filhos, seja financeira, seja por questão emocional, social. E existe ainda uma parcela que sente vergonha da agressão. Essas que sentem vergonha da agressão, o número é maior
quando a classe social também é mais alta. Então, a vergonha que ela sente é maior. Mas também existem muitas mulheres que não denunciam porque não querem mesmo denunciar. Uhum. Por quê? A mulher que é vítima de violência, ela quer muito se livrar daquela agressão, mas ela não quer se livrar do agressor. Essa é a verdade. E a gente acaba ouvindo algumas frases que são, assim, discriminatórias e acabam fazendo com que a mulher sofra ainda mais. Quem nunca ouviu, né? Ai, fulana de tal tem dinheiro, tem a profissão dela, tem as coisas dela. Ela tá com ele porque quer. Ah, não é Aham. possível. Ela tem que gostar de sofrer ou de apanhar. Isso não é verdade. Nenhuma mulher sofre porque ela quer. Ainda que ela tenha condições financeiras para sair daquele relacionamento, ainda que ela não tenha vergonha de denunciar, muitas vezes ela não precisa denunciar, mas ela continua ali. Isso pode ser um caso de dependência emocional. E aí, Aham. a ajuda de um psicólogo pode resolver esse problema. Porque não tem uma outra explicação. Como você falou, ela realmente acha que ele vai mudar. E muitas Isso. mulheres se colocam na posição de se sentirem na responsabilidade de salvar aquele homem. E a gente Uhum. precisa ter um olhar, assim, com empatia e um olhar com cuidado para essa mulher. Essa mulher que acha que vai mudar o homem. E, por outro lado, também, quando a mulher está dentro de um relacionamento agressivo, quando existe uma violência psicológica, o que é que acontece? A transferência de culpa. Então, ela se acha culpada. Até quando ela Aham. apanha, ela acha que ela está apanhando porque a culpa é Porque, dela. porque na verdade, porque na verdade o agressor faz com que ela se sinta culpada, né? Porque ele joga para cima dela toda a culpa. Ah, isso está acontecendo porque você fez isso, 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 né? Exatamente. Se você me obedecesse, se você Aham, fizesse o que eu acho, é. você não estaria apanhando. Então, existem muitos fatores que fazem com que essa mulher fique presa no relacionamento. Mas vamos lá. Ela, Aham, então, decidiu denunciar. Eu sempre aconselho que a mulher realize a denúncia numa delegacia especializada da mulher. aham. Qualquer delegacia civil pode receber essa denúncia e eles vão receber. Eles são policiais atentos, são delegados treinados, eles vão receber. Mas dentro de uma DEAN, o atendimento é muito especializado. Então, às vezes a mulher chega contando algo que ela nem sabe que é violência. Quando ela Não. conta o que ela passa, ela acha que está passando uma violência, ela está passando outras três. Então, dentro de uma DEAN, o atendimento é mais especializado. E aí, a denúncia precisa ser feita com base na Lei Maria da Penha. E a Ah, autoridade tá. policial vai pedir medida protetiva. Mas o que acontece? Muitas vezes o agressor realmente não tem o psicológico no lugar. Então, ele Aham. não vai ter medida protetiva. Ele não quer obedecer É, aquilo. ele não quer E obedecer. É. por isso que, a depender do caso, existem medidas protetivas até de afastamento do local de trabalho. Quando a mulher precisa, assim, Hum. sumir do mapa por determinado período de tempo. Ela pode se Aham. afastar do local de trabalho por até 6 meses e continua recebendo pelo INSS. Então, se ele descumprir, a mulher pode comunicar na delegacia que ele descumpriu a medida protetiva. E o descumprimento é crime. Ele pode ficar Aham. preso, que a pena pelo descumprimento é detenção de 3 meses a 2 anos. Né? Infelizmente, a gente sabe que a gente fala aqui da lei, do que foi projetado, de um mundo ideal. Mas, infelizmente, existem casos em que a medida protetiva não tem, de fato, o poder de proteger aquela mulher. Então, E o ideal. depois que essa mulher ela faz a denúncia, e aí eles vão investigar toda essa agressão que ela viveu com esse parceiro dela, vão pegar testemunhas para dar início nesse processo? Sim, depois que ela faz a denúncia, ele vai ser investigado. Se ela faz a denúncia que sofre agressão física, ela vai para o Instituto Médico Legal, ela vai ser avaliada. Dentro do Instituto Médico Legal, existe uma sala própria para as mulheres, Uhum. lá na sala violeta, em que a mulher se sente Aham. assim, mais segura, não tão exposta, né? Então, assim, tudo vai ser investigado, como qualquer outro crime.
quando, por exemplo, ela sofre muita ameaça, celular, mensagem, o ideal mesmo é que ela leve o celular e mostre, olha só, eu tô sendo Ah, ameaçada, ele falou tá, que vai fazer isso e aquilo com os meus filhos, com os meus pais, eu preciso da medida protetiva. E aí o delegado vai guardar aquelas provas para mostrar isso a um juiz, porque quem concede medida protetiva é o juiz. é o Hoje, juiz. o Uhum. delegado de polícia pode conceder algumas medidas protetivas, como forma de acelerar o processo. Mas quem concede medida é o juiz. Então, tudo isso vai ser levado num processo, todas as provas, ele vai ser investigado, vai ser ouvido, como qualquer outro processo criminal mesmo. Uhum. E em caso, por exemplo, o casal ele tenha filhos, né? É determinado para que esse agressor ele tenha dia e hora para que ele possa ter a visita com os filhos, tendo esse distanciamento com a mulher? Então, a medida protetiva, ela vai ser relacionada ela é em relação à mulher. A Se a mulher. mulher se sente ameaçada, isso. Ela pode noticiar que os filhos também sofrem algum risco. Se os Ah, tá. filhos sofrem riscos, esse pai pode ter a visitação assistida. Então, na visitação assistida, ele não pega os filhos e leva a um shopping, leva para casa dele, para casa dos avós, ele não faz o que ele quer. Ele precisa se encontrar com a criança num local, ou com as crianças num local específico, em que vai ter um profissional ali, um assistente social, alguém que vai assistir aquela visitação. Mas para Uhum. que haja visitação assistida também, é necessário que haja uma prova forte de que ele não tem como exercer o pátrio poder. Porque o direito de paternidade também é um direito que ele tem, um direito de família, Sim. né? Uhum. Então assim, a Exatamente. visitação assistida, ela é algo que vai ser discutido dentro do direito de família. Agora, se aquele homem oferece risco para a mulher e para os filhos, e se há provas disso, aí sim, o afastamento vai valer para a mulher e vai valer também para os filhos. E se esse homem ele tiver algum tipo de vício, né, com álcool, com drogas, como que é feito esse processo? Ele é encaminhado para fazer algum tratamento psicológico em relação a esse tipo de agressão que ele cometeu? Eu já tive cliente que requereu a visitação assistida da filha exatamente por conta do alcoolismo do pai da criança. Hum. E aí a juíza deferiu a visitação assistida. Ela, inclusive, sugeriu que a visitação fosse feita, fosse acompanhada pela avó materna. E a avó materna se comprometeu a sempre assistir a visitação, porque o desejo da mãe era que ele mantivesse o vínculo com a filha. Ela, em Aham. momento algum, queria afastar isso. Mas ela tinha muito receio de que alguma coisa acontecesse, porque ele já tinha pego o carro alcoolizado, junto com a menina que na época era muito pequena, e Aham. isso era um grande risco, né? Agora, quando o homem é violento também em relação à mulher de agressão física, como eu disse, ele pode buscar uma ajuda psicológica. Aqui no Aham. Rio, no Tribunal do Rio, a gente tem a escola de homens. Quando o homem é denunciado, ele Mas aí, a juíza que determina que ele participe desses grupos de apoio, isso, né? Para que ele isso possa aí. melhorar a conduta dele. Ele participa, né? É difícil reconhecer que precisa dessa Uhum. ajuda, né? Que precisa de auxílio, mas quando ele reconhece, ele pode contar, sim, com essa possibilidade de participar de um grupo de apoio, ou até mesmo independente do Tribunal de Justiça, pode ser que ele tope procurar um auxílio psicológico, através de sugestão mesmo da esposa ou dos filhos, quando já tem idade, quando já tem maturidade para isso, né? Falarem com o Uhum. pai para buscar uma ajuda, é possível sim que ele consiga esse auxílio para se livrar do alcoolismo que tem prejudicado tanto a família, né? Ah, tá, interessante. E aí, a gente vê também que ao nosso redor, a gente, né, também vê situações que acontecem, né? Às vezes com vizinho, às vezes com familiares, né? E a gente vê que tem muita gente que se omite, né? Que escuta o barulho, que escuta as agressões e não tomam nenhum tipo de atitude, não ligam para a polícia, não vão lá,
né, para tirar aquela mulher daquela situação. Enfim, e aí, muitas vezes a mulher ela é muito agredida, ou muitas vezes essa mulher ela é até assim, ela desmaia porque ela perde a força dela, né? Porque eu já ouvi casos de mulheres que gritavam socorro, socorro, e ninguém ao redor dela ajudava. Então, eu queria que você falasse com a gente o seguinte: a gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam de se comprometer com problemas das pessoas, mas esse é um problema social, né? Que a gente precisa, sim, né? A gente não pode ser omisso numa situação dessa. Existe algum telefone que a pessoa pode ligar e fazer esse tipo de denúncia anônima sem se identificar? Sim, existe. O Disque 180 é o número nacional de combate à violência doméstica. De qualquer lugar do país, qualquer pessoa pode denunciar. A gente, enquanto sociedade, infelizmente, ainda tem aquela frase na cabeça de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas essa frase tem que cair em desuso, já está caindo um pouco. Por quê? É o vizinho que está perto. Muitas vezes é um familiar que descobre a violência. E aí, o número de violência doméstica é alarmante, mas ainda mais alarmante é o número de pessoas que se omitem em relação à violência. O número de vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho, que sabem que aquela mulher sofre violência, mas não denunciam, não falam nada. E o 180 está aí para isso. Liga para o 180 e passa o maior número de informações possíveis. Agora, o 180 é um número de ajuda, é um número que presta informações. Agora, se uma mulher próximo a você está sofrendo violência física no momento, ela está com risco de vida, risco à sua integridade física, liga para o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Da polícia. Para que a polícia tenha isso aí. E investigue aquela ocorrência, porque se ela está gritando, como você falou, né? Gritando socorro, socorro, se você ouve barulho de coisa quebrando, de tapa, liga para o 190. Porque aí a polícia militar vai vir e vai ver o que está acontecendo. E isso até ajuda a inibir próxima agressão. E a mulher que não pode estar dentro de casa com o agressor, ela não tem o que fazer. Ela não tem como pegar um telefone e ligar. Ela conta com a sociedade. Como você falou, a violência doméstica é um problema social. Não é um problema de toda mulher que está sofrendo. É um problema de todo mundo. Todo mundo tem voz. Quem é que nunca conheceu uma amiga que sofreu violência? E a gente tem que parar com essa coisa de culpar, né? Ah, por que você fez isso? Não, a gente tem que acolher essa mulher que está passando por essa situação. A gente tem que ficar atenta a todos esses sinais, né? De uma amiga sua, que você viu uma mancha, que você viu um hematoma, alguma coisa no corpo, que ela te retratou alguma coisa que o namorado ou que o marido falou com você. As pessoas têm que ficar ligadas a esses sinais e alertar essa mulher, né? Porque... gente, a mulher deve viver uma situação muito complicada, com medo, né? Inibida, né? E assim, ela não tem forças, às vezes, nem de falar, né? Nem sabe, muitas vezes, o que fazer. Então, a gente ao redor, né? A gente precisa dar esse acolhimento, né? A gente precisa conversar, ouvir a situação do outro, né? Para a gente tentar ajudar de alguma forma, né? Isso aí, exatamente. A mulher conta com isso. Ela conta mesmo com quem que ela vai contar? Ela conta com a sociedade, com os vizinhos, com os amigos. Então, às vezes, uma amiga percebe que o parceiro liga demais. Tem aquele controle excessivo sobre a mulher. Na briga, e fala, eu quero que você morra. Eu já ouvi isso de uma estagiária que eu tive. O namorado dela falou, eu quero que você morra. Gente, por mais que você brigue com uma pessoa, por mais raiva que você tem, quando você fala que quer que o outro morra, se eu pudesse, eu matava você, isso é para acender um sinal de alerta. Já está gerando um sentimento ruim vindo dele, né? Já é um sinal de alerta. E você consegue perceber na voz o ódio, o descontrole emocional. É verdade.
dito, a decisão de continuar ou não no relacionamento, de denunciar ou não, não é nossa de que tá, de quem tá ajudando. Isso. É quem tá sofrendo. Mas o nosso papel é ajudar, é alertar, é levar o conhecimento, se dispor a estar junto. Olha, eu posso ir com você na delegacia se você quiser, eu posso te acompanhar se você quiser. E isso é muito importante. Ela precisa saber que tem com quem contar, né? Isso, exatamente. E a gente vê, agora eu vou entrar nesse período que a gente está vivendo agora, né, de quarentena, que está todo mundo em casa, e a gente vê que esses números têm crescido cada vez mais. Eu vou até dar um exemplo de uma empresa, né, que tem feito também uma campanha social bem forte em relação a isso, que é a Magazine Luiza, né, que ela tem colocado nas redes sociais falando, você mulher que está sofrendo algum tipo de violência, entra no nosso site que tem um link lá que você pode fazer a denúncia direto, né? Você finge que vai comprar alguma coisa e você clica lá e denuncia esse seu agressor para a gente tentar te ajudar de alguma forma. E a Magazine Luiza também, ela tem uma política interna, né? Que ela também junto com os seus colaboradores, ela também tem esse acolhimento com os funcionários e também preparam esses funcionários junto aos seus clientes, né? Para que todos estejam realmente atentos a todos esses sinais ocorrentes, né? E que a gente possa, sim, denunciar e fazer alguma coisa por aquela mulher, né? Eu achei muito bacana que agora tem se fortalecido bastante na quarentena, porque a gente vê que os números têm crescido cada vez mais, né? Provavelmente você deve estar vendo bastante caso acontecendo, né? Diante disso. E o homem, eu acho que ele tem assim muito o instinto machista de achar que a mulher é posse dele e que ele pode fazer o que ele quiser com ela, né? Só que quando a gente conversa sobre isso e a gente traz informações, a gente também está ativando um sinal de alerta para essa mulher, para que ela esteja informada sobre todos esses tipos de violência e que ela possa tomar a decisão na vida dela de continuar nesse relacionamento ou não, né? Isso aí. É exatamente o sentimento de posse que faz com que o homem tire a vida de uma mulher. Porque se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. Quantos casos de violência se manifestam depois da separação, quando a mulher arruma um novo namorado? Aí começa a maior confusão. E o pior, quando isso acaba incluindo os filhos. Então, esse sentimento de posse é algo que é muito verdadeiro. O homem acha realmente que a mulher é posse. E é por isso que ele acha que ele tem que ter a senha da rede social. É por isso que ele acha que ele tem que olhar todas as conversas de WhatsApp. E existe um montão de mulher que acredita que o marido tem o direito de olhar as suas conversas de WhatsApp. Tem o direito de ter as suas senhas de Facebook, de e-mail, de Instagram, enfim, para ficar vigiando toda a vida. E isso não é verdade. Isso também é considerado abuso. Então, às vezes, o que é assim, meio travestido de um ciúminho, não, mas cuidado com você, é zelo, eu confio em você, não confio nos outros, não confio naquele cara do seu trabalho. Tudo isso é muito difícil. E esse momento de pandemia trouxe isso mais à tona, porque não tem para onde fugir. Sim. Quantos relacionamentos não sofrem de uma violência física, mas sofrem com uma violência psicológica, com uma violência moral? Mas aí, assim, a mulher trabalha, ela sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 8 horas da noite. Então, assim, ela vai empurrando com a barriga. Ela vai levando função. Passa o dia inteiro fora, faz hora extra todo dia, final de semana, vai pro shopping com as crianças, faz alguma coisa e vai empurrando com a barriga. Agora, com o isolamento, não tem pra onde fugir. Toda a poeira que foi para debaixo do tapete saiu. E não tem mais o que fazer. E os relacionamentos se tornam, de fato, insustentáveis, porque ninguém consegue viver num ambiente violento e se manter saudável. E é exatamente isso que está acontecendo. Por isso, eu acredito que é por isso que o número de denúncias aumentou tanto. Porque aquilo que algumas mulheres iam empurrando, iam levando, agora está insustentável. Elas não estão suportando. Já estamos aí, acho que há
há 100 dias, quase 100 dias de isolamento Isso, social. é Então, o que verdade. acontece? O número de denúncias aumenta muitíssimo por conta disso. Porque agora todo mundo é obrigado a resolver os seus problemas. Não dá mais para É fingir que não. verdade, é. A gente vê também que tá tendo um índice muito grande de separação, né? Não é a questão da quarentena, gente, é questões já há algum tempo esse Isso. relacionamento está desgastado e diante dessa situação que nós estamos vivendo, de todos ficarem dentro de casa, né? Isso daí fica muito, as nossas emoções elas ficam muito mais afloradas, né? E é, talvez o homem ou a mulher que tinha aquele costume de dar aquela escapadinha, né, para esquecer realmente esse problema que vivia dentro de casa, hoje não tem como fugir. Você tem que conviver com aquela pessoa, né? E você tem que realmente, nós mulheres temos que decidir o que é melhor para gente. Isso não é, esse tipo de relacionamento não é saudável para ninguém. Um relacionamento, a base é de respeito e de confiança, né? E quando ultrapassa todos esses limites, né, é porque não está sendo saudável para você. Porque isso pode ocasionar muitos danos na sua vida, na sua família, junto aos seus filhos, né? E isso precisa ser trabalhado, né, o psicológico dessa pessoa, porque traz transtornos muito grandes, né, Priscila? Sim, exatamente. Eu costumo dizer que o relacionamento que é livre da violência, ele não é necessariamente um relacionamento saudável. Pode não ter ali nenhum tipo de violência, mas não é saudável. Como você falou, né? O divórcio agora não é por conta da quarentena. É por conta de tantos probleminhas que não foram resolvidos. Porque a Exatamente. distração da vida vai deixando para lá. Briga. E aí fica 3 dias sem se falar, no quarto volta a se falar. Mas não resolveu o problema. Só voltou a se falar, Uhum. sem resolver. Joga para debaixo do tapete. Uma hora aquilo vai voltar. E os filhos estão observando. Criança, adolescente também, eles são como uma esponja. Eles vão absorvendo tudo. E aí eles tendem a repetir esse padrão. Quando existe uma violência, aquele menino tá vendo como é que o pai trata a mãe, que ele grita com a mãe, que ele xinga a mãe. Quando ele arrumar uma namorada, ele vai começar a fazer a mesma coisa, ele vai A tratar fazer a mal. mesma coisa. É. Quando ele perder a paciência, ele vai gritar. Quando ele perder a paciência, ele vai xingar. Quando ela fizer alguma coisa de errado, ele vai chamar ela de burra, porque ele ouviu a vida Uhum. inteira a mãe sendo chamada de burra, de imbecil, não é? E a menina também, Exatamente. criada numa situação assim, ela acha que homem é assim mesmo. Ela acha que esse é o padrão de tratamento. Então, isso cria uma repetição de padrão. O menino repete o padrão e a menina aceita aquele padrão violento. Então, a mulher na situação de violência, ela não está envolvendo só ela. Ela Uhum. também está envolvendo os seus filhos. Não que seja tudo responsabilidade dela. Mas romper com o ciclo da violência, dar aquela voz de basta, isso sim, isso realmente vai vir da Uhum. mulher. E falando, Isso. inclusive, sobre isso, é Uhum. importante que as mulheres observem os sinais no relacionamento, né? Sim. Por quê? Se o menino já grita contigo agora, se ele já desliga na tua cara, assim, assim, então, garota, cala a boca, pá, desliga na tua É. cara agora, o que você acha que ele vai fazer quando A, tiver casado com a você? minha Esse mãe, tratar a minha mãe, ela sempre falou o seguinte: olha, quando você estiver namorando, você tem que observar todas as atitudes desse seu namorado, né? Porque o namoro é o início de, né, de pra depois isso. futuramente um convívio, de um casamento, né? Então ela sempre falou: você presta atenção como ele trata os amigos, como ele trata a mãe, como ele trata as pessoas ao Isso. redor dele, né? Porque a minha mãe sempre falou, tem que respeitar a mãe, porque se não respeitar a mãe, ele não vai te respeitar, Isso aí. É né? exatamente isso. O homem que não respeita a própria mãe, ele não vai respeitar uma futura esposa, porque foi o padrão que ele aprendeu em casa. Ele não aprendeu a respeitar uma outra mulher. Então, ele Sim. vai repetir aquilo. Se ele é extremamente controlador ou extremamente ciumento no namoro, isso vai potencializar no casamento. Se você já não tem voz agora como namorada, como esposa vai ter menos ainda. Então, é muito importante ficar atenta aos sinais.
A gente sabe que as pessoas namoram, ficam apaixonadas e tudo, mas ninguém perde o racional, né, Mia? O É racional da hora verdade, não. não é que E muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas têm uma visualização muito melhor do que a gente, né? Porque quando a gente está numa relação, a gente está gostando, a gente só vê coisa bonita, né? Mas as pessoas ao nosso redor, os amigos, os familiares, eles têm um olhar mais amplo em relação a isso. E muitas vezes nos alertam, olha, essa atitude não foi legal, ó, ele pegou no teu braço com força, ó, ele gritou contigo, ó, ele tomou o celular da tua mão, né? Então, isso tudo já é um sinais de alerta que a gente tem que ficar realmente atentos, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Ah, ele ficou nervoso, deu um soco na parede. Querida, o próximo soco pode ser em você. Então, assim, se afasta disso. Ou mesmo quando a violência não é física, a gente sempre tem o maior cuidado do mundo em que a mulher não sofra uma violência física, em que ela não morra, não perca a vida. Mas a gente também tem que ter cuidado para que essas mulheres não percam em qualidade de vida. Porque o relacionamento e a violência moral ou psicológica, você não faz nada certo, se não fosse eu, ninguém casava com você, ela vai perder qualidade de vida. O brilho dela vai apagando. Porque isso traz transtornos psicológicos grandes, né? Porque muitas vezes a mulher não consegue trabalhar, às vezes vem a síndrome do pânico, né? Porque fica com medo, achando que o homem está perseguindo ela o tempo todo, né? Ela não consegue, às vezes, conviver com as pessoas porque ela tem medo das pessoas. E precisa realmente desse acolhimento, né, com uma psicóloga, para que possa trabalhar todo esse psicológico, que às vezes é de muitos anos de agressões, de palavras, né, pesadas, que ela vai absorvendo, né, e que ela às vezes não tem força, né, para colocar para fora esse sentimento que ela está vivendo, né? Às vezes isso vem da família de origem, ela já era maltratada pelo pai, já era maltratada pela mãe, aí agora vem o marido, continua maltratando. Então, assim, é um trabalho realmente longo e é um trabalho de acolhimento. E muitas mulheres acabam se sentindo sozinhas, ou de fato estão sozinhas, porque o agressor costuma fazer um isolamento, né? A sua família não presta, os amigos não prestam, ninguém presta. Só ele presta. Então, o mundinho são eles dois. Não tem mais ninguém. E ela se sente o quê? Ela se sente sozinha. Por isso que esse trabalho é tão importante, né? De você demonstrar essa compreensão, essa empatia, essa sororidade com outra mulher, para que ela saiba que tem com quem contar sim, que ela não está sozinha. Que se ela precisar, ela tem você, ela tem a mim, ela tem alguém que ela pode ligar e pedir socorro. Exatamente. E ela tem que decidir porque é um ato de coragem que ela precisa ter com ela, né? Porque nenhuma mulher merece esse tipo de situação, de ser maltratada, de ser, né, de apanhar, porque o homem acha que é dono dela, que ela tem que fazer o que ela quer. Ninguém é dono de ninguém, nós não temos posse na vida do outro, entendeu? Nós precisamos respeitar as pessoas, as coisas se resolvem com diálogo, né? A gente sabe que na vida de um casal tem altos e baixos e que isso é normal, na vida de todo mundo nós temos problemas, né? Mas o mais importante é a gente sentar, a gente conversar, a gente dialogar sobre essa situação, né? Para que não chegue nesse extremo, né? Isso aí, exatamente. Nenhuma mulher está sofrendo porque ela quer sofrer. Com certeza não. Existe ali alguma razão que faz com que ela se coloque, né, naquela posição de sofrimento. Uma baixa autoestima, uma dependência emocional, alguma coisa está acontecendo. Mas não é porque ela quer, não é realmente porque ela gosta de sofrer. Exatamente. E aí, Priscila, assim, qual é o seu trabalho diante dessa situação? Você é advogada de direito de família, né? Você deve receber diversos casos em relação a isso, né? A relacionamento. E aí, como que você acolhe essa mulher diante dessa situação? Eu sou advogada, trabalho com direito de família. Então, toda ação em direito de família, ela já chega conturbada, né? Então, a gente sabe que, ainda que não tenha violência, existe ali algum conflito sério dentro daquela família.
E além de trabalhar com direito de família, eu trabalho no combate à violência doméstica. Eu sou membro da Comissão Nacional da Mulher, da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, e pela ABA eu coordeno um projeto nacional, que é o projeto Ela Vive. E o Ela Vive, ele realmente, o foco principal dele é trazer acolhimento para a mulher. A nossa ideia principal é essa, é poder trazer uma escuta saudável para essa mulher, acolhimento e ajudá-la naquilo em que ela precisa de ajuda. Porque a mulher de violência doméstica, ela não tem que denunciar. Ela pode denunciar ou ela pode querer não denunciar. Independente disso, ela precisa de ajuda. Seja psicológica, seja social, seja jurídica, quando ela decide denunciar. E aí vem as demais questões familiares, enfim. Mas o nosso papel é realmente levar para aquela mulher um auxílio. E é por isso que a gente fala, que a gente palestra, que a gente orienta, que o nosso Instagram está sempre lá respondendo alguma mulher. Nem sempre as mulheres são do Rio, muitas vezes são de fora, são de outro estado, mas eu respondo na medida do possível, auxilio, mostro um caminho, porque a verdade é que quando a mulher se vê naquela situação, muitas vezes ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir. Então, né, ainda mais que assim, quando se fala de direito de família, realmente cada caso é um caso. Então, assim, elas ficam realmente com muitas dúvidas. E aí, vez por outra também, a gente ajuda elas através do Instagram, com algum aconselhamento, alguma orientação, e busca sempre fazer esse trabalho. Um trabalho preventivo com as meninas mais novas, com as mulheres que são solteiras. A gente faz um trabalho preventivo e um trabalho de auxílio para as mulheres que já estão na situação de violência, que já estão se vendo ali naquele momento sofrendo violência e não sabem o que fazer. Ah, muito bacana. Eu ia até te perguntar isso, se vocês são convidados mesmo para darem palestras, para irem em escolas, faculdades, para debater sobre esse tema, porque é muito importante, né? A gente sabe que a nossa sociedade tem se preocupado cada vez mais com isso, né? Com essas situações que acontecem ao nosso redor. E a informação é sempre muito bom, né? Para a gente debater, para a gente dar instrução, para que a gente possa realmente ajudar pessoas próximas da gente, né, para que a gente possa salvar vidas, para que a gente possa ser solidário, né, com aquela mulher que tanto precisa de acolhimento, né, e é isso. Eu acho que quanto mais informação é melhor, né, porque aí a gente previne, né, para que todos esses números diminuam, né, e esses casos não aconteçam assim com tanta frequência, porque a gente tem que parar realmente de ser omisso com as coisas que acontecem ao nosso redor, entendeu? A gente precisa, sim, se posicionar em relação às coisas, sabe? A internet está aí, cheia de informação, como você mesmo falou. Mulheres que entram no seu Instagram, mandam direct, mandam mensagem pedindo auxílio, pedindo ajuda, né? Provavelmente de outro estado, você deve encaminhar ela, né, para algum local ali próximo da casa dela, para que ela tenha mais informação, para que ela possa realmente lidar com essa situação assim de uma forma mais tranquila, né? Não é tranquilo, mas assim que algum órgão possa realmente acolher, né, ela diante dessa situação. Isso aí, isso mesmo, né? Tentar fazer com que a situação seja o menos traumático possível, né? Já foi tão traumático, para ela chegar a denunciar já teve tanto trauma. Então agora que seja o menos traumático possível, né? Nosso tempo tá passando, passou muito rápido. Passa muito rápido. Aí eu queria que... eu não sei se... eu queria saber se alguém que está aqui participando, se vocês têm algum tipo de pergunta. A Indy, ela falou aqui alguma coisa. Ela falou, nossa, o exemplo transferido de pai para filho é isso mesmo. E é exatamente isso, né? Muitas vezes o filho tem esse tipo de atitude numa relação com uma mulher e a mulher ela não entende por que aquele homem está agindo daquela forma com ela.
Mas tudo isso é a transferência daquilo que ele vivia na casa dele, né? Na família dele, que ele via o pai agindo dessa forma com a mãe e que ele acha que aquilo é correto. E ele transfere Agora, isso. é importante destacar que por mais que a mulher consiga detectar isso e esse seja o diagnóstico, é importante saber se ele quer mudar. Porque a gente não muda ninguém. A gente só pode mudar. Gente, eu não posso mudar o outro. Se o outro não quiser mudar. E ainda que ele prometa mudar, porque o homem, ele vai falar, na verdade, é com atitude. Né? O que ele faz é o que ele fala. Não adianta ele falar, não, vou mudar, e promete que vai mudar, que vai ser diferente, e não ser. Então, não é egoísmo cada um pensar na sua própria vida, na sua própria qualidade de vida. A mulher precisa ver, eu detectei que ele é assim, o pai dele também era assim, mas peraí, ele não quer mudar, não tá valendo a pena. Então, assim, ele precisa realmente de uma ajuda psicológica e tal, mas assim, eu não sou psicóloga, ainda que eu fosse, ele não é meu paciente, e aí, querida, bye bye, entendeu? Vai com Deus. E cada um segue um caminho, porque ninguém muda o outro. A gente só tem o poder de mudar nós mesmos. Eu não tenho o poder de mudar. Ainda que o diagnóstico seja muito claro. Ah, não, isso tem um porquê. Tem um porquê. Mas se não tiver cura, esse relacionamento vai ser adoecido. Exatamente. A gente sabe que às vezes é muito difícil para o homem reconhecer que realmente essa atitude vem dele, né? Mas a gente sabe também que existem casos que homens se propõem realmente a assumirem essa culpa, a quererem entender o porquê que essa atitude, esse comportamento, ele está agindo dessa forma. E muitas vezes vem realmente da família e ele não consegue entender, né? Por isso que o tratamento psicológico ele é muito importante. Um psicólogo, um terapeuta, te ajuda né, a enxergar de uma outra forma as suas atitudes, você refletir sobre elas, né? Então, o homem que realmente esteja proposto, né, a mudar, a reconhecer que a sua atitude não está bem perante a sua família, né? E que a mulher veja que realmente ele está disposto a isso, né? Como você falou, são as atitudes e o comportamento dele que vão dizer exatamente como que vai dar continuidade nessa relação, né? Então é muito importante. E aí, quando o homem ele busca essa ajuda, logicamente que a mulher ela vai estar do lado dele para apoiar ele, para ajudar ele nesse processo, né? Porque ela quer que tudo mude, né? Porque ninguém escolhe viver uma relação assim, né? A gente quer viver uma relação saudável, uma relação tranquila, né? E caso, né, aconteça esse tipo de situação, né, e que você perceba na sua vida que você não merece viver isso, sabe? Viver o resto da sua vida assim, vivendo com esse homem agressivo que te bate, que te humilha, entendeu? Tome uma decisão por você, pelos seus filhos. Não tenha medo, entendeu? Vá na delegacia da mulher, lá você vai ter todo o acolhimento e você vai ter todo o respaldo em relação a isso. E você vai dar continuidade na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, né? Porque na vida da gente, todo mundo casa para ser feliz, né? Ninguém quer passar por isso em nenhuma relação, né, Priscila? Isso aí, com certeza. Por isso que é tão importante, né, observar os sinais e fazer realmente uma escolha prática, né, daquilo que te faz bem. Todo mundo tem defeito, é claro, mas a gente precisa enxergar aquilo que vai trazer uma ferida, que vai trazer um dano aí ao longo do relacionamento. Exatamente. Priscila, eu quero muito te agradecer. A gente tem 5 minutinhos finais, é muita informação, mas eu acho que foi muito esclarecedor para a gente. Né? Quem não teve oportunidade de ver, esse vídeo vai estar no IGTV, porque eu também trago pessoas aqui como lives com temas informativos, né? Principalmente nesse momento. A gente precisa ter informação, a gente precisa buscar isso, né? Para que a gente também se resguarde em relação a isso e também a gente possa ajudar as pessoas ao nosso redor. Tá? Eu vou deixar você à vontade para você falar sobre o seu Instagram, sobre o seu telefone. Se alguém tiver algum problema,
e esteja precisando de algum auxílio, a doutora Priscila, ela trabalha no Comitê de Mulheres, né? Ela lida com várias situações, é uma pessoa, uma profissional excelente, apta para realmente te ajudar. Então, Priscila, vou deixar você bem à vontade para você dar o seu recadinho final aí para gente. Agradeço mais uma vez o convite, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco aí nesse tempo precioso. A live vai ficar salva, né, através do IGTV. Então, compartilhe com seus amigos, bota essa informação para frente, porque tem muita mulher precisando. O meu Instagram é @advpriscilagomes. @advpriscilagomes. Lá também tem os demais contatos. Se precisar falar comigo, tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem lá pelo direct, que na medida do possível a gente vai respondendo a todas as mensagens. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um tempo muito rico, muito precioso. Tá bem, eu que te agradeço. Muito obrigada a participação de todas vocês que estiveram aqui com a gente. E muito obrigada, Priscila, por compartilhar com a gente todas essas informações. Como a Priscila falou, se você acha que tem alguma amiga, algum familiar seu que esteja precisando saber dessa informação, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, tá? Porque ela vai ficar atenta em tudo que ela está vivendo e ela vai tomar uma decisão importante na vida dela, né? Muito obrigada, tá, Priscila? Um beijão para você. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau.